Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira. Eu sou Priscila Silvério. E eu sou Melissa Araújo. Bom dia, Melissa. Bom dia, Priscila. Bom, mais então finzinho aqui de semana para levarmos informação para todo mundo que está em casa. Informação que sempre vem para dar a direção, né? Seja para o nosso dia, para as nossas atitudes. Então a gente fica, você que quer informação de qualidade, fica ligadinho com a gente, não é? Exatamente. E lembrando que a gente está na semana de carnaval, né? É verdade, nem deu para perceber. Não deu porque não teve os decretos normais aí de ponto facultativo, né? E o feriado também foi retirado, mas em tese é uma semana de carnaval, então um movimento intenso. Por uma semana que em tese seria feriado, hoje estava um trânsito muito pesado na cidade de São Paulo. Lembrando que você me falando, eu lembrei aqui do ano passado, né? Porque eu trabalhei em um dos dias, acho que era um sábado de carnaval, inclusive, para cobrir algum evento aqui na casa. E aqui na região, lotado, o pessoal indo para os bloquinhos, né? Para as ruas. E esse ano diferente, só muito carro e muito trânsito. Exatamente. Bom, então fica com a gente, viu? O Jornal da Rede Alesp começa agora trazendo muitas informações para você. Hoje nós vamos falar sobre habilidades profissionais que serão exigidas no futuro mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre o retorno das atividades parlamentares e expectativa de novos projetos de lei para 2021. Nós vamos falar também sobre uma homenagem ao Instituto Butantan, que comemora seus 120 anos de idade. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Olha, nós vamos falar com a repórter e apresentadora Amanda Nascimento. Bom dia, Amanda. Você que acompanha, né, todas as atividades parlamentares aqui da casa, conta um pouquinho para a gente, então, quais são os assuntos de destaque do dia. Bom dia, Priscila. Bom dia, Melissa, e a todos que nos acompanham pela Rede Alesp. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a agenda no Parlamento Paulista, sobre os eventos que acontecem nesta quinta-feira. Às 14h30 da tarde, nós temos a sessão ordinária, 13ª sessão ordinária, que é o expediente, que acontece no plenário Juscelino Kubitschek e conta com a participação presencial dos deputados, claro, respeitando todos os protocolos sanitários, como a utilização das máscaras de proteção e também o distanciamento social. A partir das 4h30, nós temos o expediente, a ordem do dia, que é o momento em que são apresentados os projetos que vão ali ser analisados, debatidos e posteriormente votados pelos deputados. Essas duas sessões podem ser acompanhadas na TV, no YouTube, e é uma excelente oportunidade para que a população conheça os projetos, os assuntos que estão sendo pautados no Parlamento Paulista e que são de relevância para a vida de todas as pessoas e também para o estado de São Paulo. Vou aproveitar, meninas, e também já falar um pouquinho do que nós temos programado para segunda-feira. Às 5 da tarde, na segunda-feira, dia 22, ocorre o ato solene sobre a isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Esse evento é aí uma proposição do deputado Carlos Giannazi, do PSOL, e vai acontecer em ambiente virtual. Então, todos os participantes, as pessoas envolvidas nessa causa, que, né, é uma oportunidade para que as pessoas possam conhecer melhor os temas, o que precisa ser melhorado, o que já existe de benefício para essa questão. Então, o ato solene é uma excelente oportunidade e o Parlamento Paulista está sempre muito atento, né, às necessidades da população. Então, os deputados estão sempre debatendo o que a população mostra no dia a dia, o que precisa ser melhorado, que precisa ser feito. E vou aproveitar, meninas, e deixar aqui o caminho para quem está nos acompanhando e de repente quer ver a agenda do Parlamento Paulista, que ali ficar ligadinho, né, no que vai acontecer. É muito simples, é só acessar o site
ccp.sp.gov.br e na página principal você já vai ver a agenda com todos os eventos, então dá para saber o horário das comissões, os horários dos atos solenes, e aí é só acompanhar na Rede Alesp. Melissa, Priscila, é com vocês. Obrigada, Amanda. Obrigada pelas informações aqui na manhã dessa quinta-feira. Bacana, né? Bem intenso tá as nossas atividades. A gente está ainda no começo do ano legislativo, né, Priscila? E retomando aos poucos aí as atividades da casa. Lembrando que em março, dia 15 de março, a gente tem a troca da mesa da casa, a mesa diretora da casa. Então, isso também é um fator aí que determina essa questão das pautas que estão em andamento até essa data, né? Melissa, me surgiu até uma dúvida em relação ao dia da cerimônia. Não sei se você já tem essa informação. Se não tiver, a gente vai até correr atrás para saber, porque nesse momento de pandemia é tudo muito diferente, acontecendo várias atividades aqui da casa de forma online. Tem a posse, né? Normalmente, no dia 15 de março, a cada 2 anos, tem aqui toda uma cerimônia, seja ali primeiro para uma votação e daí depois uma cerimônia realmente para efetivar ali a troca de mesa. Já tem alguma informação se isso vai ser online, presencial? Olha, eu não sei, ainda não sei, não sabemos sobre isso, eu não vi nenhuma informação, mas provavelmente a mesa vai deliberar sobre isso em breve, até porque a gente sabe que tem deputados que estão em ambiente online e outros que estão presencial. Em ambiente online em função da idade e de ser grupo de risco. Então, é possível que seja híbrido dessa vez. É muito provável. Porque tem que preservar, né, os deputados que têm mais idade, alguns têm algumas doenças pré-existentes, então precisam realmente ser preservados. No começo do ano eu fiz a posse dos 2 novos deputados, que era o deputado Edson Geribon e o deputado Murilo Félix, e foi uma cerimônia bem restrita, bem menor do que de costume, né? Então, eu acho que seguirá essa tendência. Novos tempos, né, com Covid-19, novos tempos, mas todos ali se adequando e adaptando para continuar um trabalho efetivo e levando para você sempre informação de qualidade. Olha, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, iniciou ontem uma sessão de quimioterapia no Hospital Sírio-Libanês, depois de descobrir um novo nódulo no fígado após novos exames de imagem. O hospital diz que o prefeito está clinicamente bem disposto, alimentando-se bem e recuperando peso após o período de radioterapia e que ele vai permanecer internado até o próximo sábado. Os médicos que cuidam do prefeito disseram que estão previstas 4 novas sessões com intervalos de 14 dias entre cada. Jornal da Rede Alesp. Bom, e agora nós vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre habilidades profissionais que serão exigidas no futuro mercado de trabalho. A pandemia acelerou as transformações que já estavam acontecendo pouco a pouco no mercado de trabalho. E diante disso, o relatório do futuro do trabalho pelo Fórum Econômico Mundial apontou algumas habilidades que os profissionais precisam desenvolver para acompanhar as mudanças e as novas demandas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Rebeca Toyama, que é especialista em estratégia de carreira. Bom dia, Rebeca. Seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Priscila. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos. Rebeca, como e por qual motivo o brasileiro precisa estar mais preparado para o mercado de trabalho do futuro? Bom, as mudanças que já vinham acontecendo antes da pandemia, elas foram aceleradas nesse cenário, né? Então, a forma que a gente vai se relacionar, a forma que a gente vai atender as necessidades dos clientes, dos consumidores, ela começa a mudar. A inserção da tecnologia, a digitalização, tudo isso que a gente vem assistindo, mesmo que não querendo ver, está aí, né? Entrou na nossa casa, home office, nomadismo digital, uma série de coisas. Então, assim, ou a gente, né, consegue desenvolver novas competências que atendam a essas demandas, ou
né, a gente vai acabar ficando obsoleto no mercado. E eu acho que é válido, né, destacar que não é um desafio só do Brasil, né? Nesse aspecto, a gente tá passando pela mesma tempestade. Talvez cada nação num barquinho diferente, né, numa embarcação diferente, mas é um desafio global, como no relatório do Fórum Econômico que você mencionou agora há pouco, mostrou tão bem aí mês passado. Rebeca, ao longo dos anos, né, dos últimos anos, principalmente com o uso, né, com maior frequência da tecnologia, o acesso também à tecnologia, à internet, ficou ali uma readequação dos profissionais de uma forma mais rápida, né? Afinal de contas, cada dia ou cada ano tem uma tecnologia nova e é preciso se adequar a isso. Agora, com a pandemia e nós precisamos utilizar essas ferramentas até com maior frequência, mudou alguma coisa nesse sentido, dessa adaptação do profissional do futuro para as novas tecnologias? Sim, além da velocidade, que é uma característica do momento que você terminou de mencionar, a gente tem a fusão da tecnologia na nossa vida. A gente tem a integração, muitas vezes, dessa tecnologia no nosso próprio corpo. Se a gente olhar agora ao nosso redor, a gente está cercado, né, por internet, por conexões, a gente está cercado por tecnologia. Então, essa inserção, até por conta do isolamento, distanciamento social, ela acabou ficando mais presente. Eu acho que também é legal a gente compartilhar que a gente já passou por outras revoluções, né? A gente já foi, enquanto mão de obra, a gente já foi substituído em outros momentos. Vou pegar um exemplo simples, carro de boi, trator, ele aos poucos foi substituindo, né, algumas atividades das pessoas no campo por uma outra forma, né, de lidar com aquilo, né? Se hoje não fosse a tecnologia, a gente não teria conseguido superar ou sobreviver à pandemia, a gente não estaria conseguindo, por exemplo, talvez alimentar 8 bilhões de habitantes ao redor do mundo. Então, a tecnologia, ela vem, né, ela começa a ser inserida, e aí um mau caminho é a gente achar que ela vem trazer só malefício, olhar só para o malefício. Talvez um outro mau caminho também seja olhar para ela como a salvadora de tudo, né? Eu acho que a proposta aqui, principalmente, né, 2020 nos trouxe isso, o convite seria a gente resgatar o nosso lado humano, porque com esse lado humano, a gente não tem concorrência quando a gente fala de tecnologia. Uma máquina, ela não vai substituir o ser humano enquanto humano, ela vai substituir tarefas que o ser humano faz, que ela pode fazer de forma mais rápida, de forma bem feita. E aí vem, né, até um reforço da sua primeira pergunta, que é por que a gente tem que desenvolver novas competências, porque a gente vai precisar aprender, escutar melhor essas necessidades, a partir dessas necessidades, encontrar oportunidades de trabalho, oportunidades de empreender, e por conta disso, eu vou precisar desenvolver novas competências. Acho que tem 2 números que é bacana a gente compartilhar aqui, que eles são bem informativos, é que entre 2025 e 2030, praticamente 50% da força de trabalho vai ser tecnologia e 50% da força de trabalho vai ser humana, né? E isso é um dado que está lá, né? O relatório tem 232 páginas, é um relatório que está lá muito bem embasado. Os relatórios do Fórum Econômico, eles sempre, né, trazem, né, uma curacidade de informação bem interessante. Então, esse é um dado importante, né, que essa fusão de tecnologia, não só na nossa vida profissional, ela também vai acontecer na nossa vida pessoal. Então, quanto antes a gente entender essas possibilidades, melhor vai ser. Um outro dado que também acho que é importante, até para ninguém entrar em pânico, meu Deus, vou ficar sem ter o que fazer, é que assim, sim, a gente vai ter em torno de 85 milhões de vagas de emprego extinta nesse período. Só que a gente vai ter em torno de 92, alguma coisa em torno disso, milhões de vagas, de novas vagas surgindo. Né? Só que boa parte dessas vagas nem existem hoje ainda, porque serão vagas que surgirão, né, dessas demandas e necessidades que a gente tem observado acontecer. Então, é um cenário positivo, eu tenho sempre um olhar otimista para as coisas, acho que isso ajuda bastante a gente encontrar soluções e desafios. Então, a gente vai ter muita oportunidade, só que a gente vai precisar ficar atento, né, atento à necessidade do outro, atento a como usar a tecnologia para atender essas demandas.
Rebeca, você falou agora sobre profissões que acabaram desaparecendo ao longo do tempo. A gente pode até lembrar aí do datilógrafo e outras tantas que acabaram sendo substituídas, né, pela tecnologia, né? Eu queria saber sobre a questão do profissional, que, por exemplo, no caso do datilógrafo, ele se preparou a vida toda para executar essa tarefa, pensou naquilo como um norte de ganhar a vida, né? E acabou que não tem mais essa profissão. Como que tem que ser a cabeça do profissional para se abrir para essas novas possibilidades? Hoje, uma pessoa que já tem, por exemplo, um curso superior, obviamente, tendo um curso superior, é uma profissão já consolidada, também é importante que tenha essa abertura das perspectivas para abraçar novas possibilidades? Olha que interessante, eu passei por isso, eu lembro, no comecinho da minha adolescência, eu pedi em algum momento, alguém me deu uma máquina Remington de datilografar. Quando eu fui para o mercado de trabalho, né, não existia mais, então é questão muito rápida, né, então eu ganhar a máquina de datilografia, sei lá, com 12, 13 anos, quando eu fui, né, começar a olhar eu queria fazer algum trabalho, já não era mais máquina de datilografar, era PCs, tela verde, etc. Então, o termo que a gente vem usando é requalificação. Então, a gente já tinha, né, aí um gap, uma lacuna de qualificação de mão de obra. Então, é preparar os entrantes no mercado de trabalho para atuar no mercado de trabalho. E a gente sabe que nem sempre, né, o ensino formal atende essa demanda, então a gente já estava olhando para isso. E com toda essa revolução, a gente olhou e falou, ixi, a gente tem um outro desafio que é requalificar profissionais que já fizeram a sua graduação, a sua pós-graduação, seu curso técnico, e não se encaixa mais nas necessidades do mercado, ele não atende mais, né? Ele está ficando obsoleto. Então, esse desafio é muito presente nas empresas, porque as empresas vão ter que requalificar, né, todos os seus colaboradores. Tem lá também um dado no relatório que é bastante alarmante, que é assim, as competências necessárias, a gente talvez não tenha nem noção, né? Portanto, a gente vai ter que, independente, eu, você, todos que estão nos assistindo, a gente vai precisar, sim, se requalificar. E é por isso que na pergunta anterior eu falei, a solução qual que é? A espécie humana tem as mesmas necessidades ao longo da sua existência. Eu acho que boa parte conhece, né? Lá a hierarquia, né, a pirâmide de hierarquia de necessidade de Maslow está lá. A gente se alimenta, a gente se transporta. O que vai mudar é a forma de atender essa demanda. Então, fica aqui um convite muito bonito para todos nós. A gente voltar a olhar para dentro e falar, opa, qual é a minha real colaboração, né, no meu trabalho? Porque talvez ele não vai ser feito da forma que ele é feito. Mas eu atendo alguma necessidade, eu colaboro de alguma forma com a minha empresa, com a sociedade, com o país, né? E a partir desse chamado, né, dessa vocação, né, que aí a gente resgata a essência da palavra vocação, eu vou encontrar formas de atender essa demanda. Tá aí os aplicativos de transporte, tá aí os aplicativos de entrega, tá aí uma série de coisas que mostrou a necessidade de se deslocar é a mesma. Era cavalo, era boi, carro, aplicativo, a necessidade de se alimentar, a necessidade de se sentir cuidado. Quando você olha, né, para o ranking das profissões, as profissões que estão lá no topo, todas elas têm um cunho humano muito grande, porque são as profissões que as máquinas não vão poder nos substituir, né? Então, é o cuidador, né? A gente tem que olhar a longevidade, né? O número de centenários no planeta vem crescendo, né? E lembrando que boa parte desses dados a gente não tem pós-pandemia, mas, né, até a pandemia, os dados, né, os números de centenários vinham crescendo. Então, uma série de trabalho, de oportunidades surgem para esse público, né? As famílias mudaram um pouco sua constituição, então uma série de oportunidades dessa mudança de constituição familiar nasce, né? O próprio home office trouxe uma série, né, de formas, então você vê hoje, né, um personal trainer, um professor de yoga, enfim, poxa, não tenho mais tanto aluno presencial, eles se reinventaram, né? Os advogados estão se reinventando, entendendo que talvez eles tenham outro papel na sociedade. Então, esse assim, eu entender qual é o meu papel, né? Qual é o meu chamado, e encontrar uma forma
de atender essa demanda. Isso vale para as empresas também. As empresas estão tendo que se reinventar a partir do que tá, como é que eu posso colaborar? Né? Eu fazia meia, agora precisa de máscara, vamos fazer máscara. Né? E com a gente, né, enquanto profissional, vai ser a mesma coisa. Uhum. Até você comentou, né, sobre essa adaptação, né, por exemplo, de profissões que, por exemplo, nós mesmos, né, aqui, para fazer um programa de TV, a gente precisava de câmeras, assim como estamos agora no estúdio, iluminação, o fundo, o painel, o cenário. E agora a gente grava também programas da nossa casa, né? Então nós às vezes também até do celular, né? Do celular, de uma forma muito adaptada, a gente conseguiu também rapidamente entrar nesse novo universo. Nesse sentido, os jovens, eles têm mais vantagem? Porque hoje, se você pegar um celular e dar na mão de uma criança de 2 anos, ele já vai lá, a criança já vai mexer no touch ali, né? E quando não vai na televisão ainda para mexer, porque já sabe que funciona dessa maneira, já domina, né, muita tecnologia que nós ali com 40 ou mais anos não consegue. Você acha que os jovens estão na frente? Por outro lado, o que você disse, as pessoas precisam entender as necessidades para, né, adaptar então o seu trabalho, mas atender às necessidades, aí que as empresas surgem. Mas os jovens não têm essa expertise, essa vivência. Me fala um pouco, então, desse choque entre essas gerações e quem leva vantagem. Olha que bacana, né? Eu tenho um filho de 7, uma filha de 22, né? Tenho enteados. Então, essa mistura, né? A gente hoje tem uma oportunidade, que é uma outra característica, além de ter, até como consequência, né, de ter muitas pessoas longevas, a gente tem várias gerações vivendo no mesmo momento no planeta, e se fizer um recorte disso dentro das empresas também acontece, né? 3 gerações atuando dentro de uma mesma operação. Então, para entender um pouco dessa questão de vantagem, uma competência, uma habilidade, ela tem, né, um acrônimo que a gente chama de chave: conhecimento, habilidade, atitude, valores e experiência. Então, o jovem, ele vem, né, com um arcabouço de conhecimento que uma pessoa mais madura não vai ter, né? Mas a habilidade vai depender da questão do uso, né, desse conhecimento, né? E aí foi muito legal na pandemia você ver pessoas de 70, 80 anos com tablet na mão, iPhone na mão, né, smartphone na mão. Então, começou-se a desenvolver habilidades, né? E aí tem a tal da atitude, que é pegar tudo isso, tirar o bumbum da cadeira e fazer algo. Só que valores e experiências, principalmente aí o E da experiência, a gente adquire ao longo do tempo, né? Então, qual que é o desafio aqui? É a gente fazer essa mistura toda. Por isso que quando você vê, né, programas de mentoria, né, as startups que acabam crescendo, né, e dando certo, elas têm essa mistura. Alguém que traz o E da experiência, né, que destaca a importância dos valores numa carreira ou num negócio, e alguém que tem um conhecimento múltiplo, né? Só que quando a gente não tem maturidade, não tem autoconhecimento, o que acontece? O pessoal, né, 60 a mais, 50 a mais, implica, né, com a geração, né, com os entrantes, e os entrantes também fecham escuta para os mais maduros. E nesse cenário todos perdemos, as empresas, a sociedade, o crescimento individual. Então, ninguém está ganhando, né? Porque eu acompanho algumas startups, acompanho, né, alguns negócios com pessoas muito jovens. E aí, a falta de experiência, que é uma coisa que não tem jeito, é o tempo que vai trazer, né? Acaba muitas vezes acelerando na largada, né? E atrasando a chegada. Uhum. Né? Então, essa mistura seria o mundo ideal, porque nenhum dos dois, né, vai ganhar o jogo sozinho, nem os experientes, 50 mais, 60 mais, 70 mais, e nem os entrantes, né? Porque é como se fosse um quebra-cabeça. Eu sempre uso essa metáfora com os nossos clientes, é um quebra-cabeça. E desse quebra-cabeça, cada, né, tribo dessa, né, os 60 mais, os quarentões, né, os mais jovens, tem um pedaço desse cenário. Então, se a gente não conseguir colaborar com uma outra competência, né, integrar esses saberes, essas experiências, a gente não vai conseguir ter o quebra-cabeça pronto. O que é o quebra-cabeça pronto? A solução
daquele problema acontecendo, né? Ela se materializando. São vivências que se completam, né? Rebeca, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Ninguém diria que você tem uma filha de 22 anos. Não é? Não é verdade? Muito obrigada pelas suas informações e até uma próxima. Tá, joia? Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, bom dia para você. Uma outra competência também que é muito importante, que os profissionais também falam muito, é essa questão da inteligência emocional, né? Que daqui a algum tempo também já é valorizado, mas vai ser ainda mais valorizado. Então a pessoa se conhecer, saber das suas competências, saber dos seus defeitos e limites também, e trabalhar, saber né? ponderar situações limites também, isso é muito importante, Sim. ainda mais no que a gente está vivendo, né? E agora, né, conforme a Rebeca falou, essa junção entre as pessoas mais experientes com os mais jovens, quem ali conseguir, né, se adequar e trabalhar junto, aí já ganha muitos pontos, hein? Com certeza. Vamos seguir aqui com o Jornal da Rede Alesp. Olha, parlamentares participaram da 12ª sessão de 2021 no plenário Juscelino Kubitschek. Os parlamentares falam sobre temas livres de interesse à população. A reportagem eu que fiz e você acompanha. Na presidência dos trabalhos, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Os deputados aproveitaram o tempo em tribuna para comentar a manifestação contra o aumento de impostos que passou por vários locais da capital paulista e terminou em frente ao Palácio 9 de Julho. Muitos deputados dessa casa que estavam lá defendendo o produtor rural, aquele pequeno produtor rural, aquele cara que tem sua terrinha que precisa viabilizar a sua produção. E com o aumento de imposto, o produtor rural que já está com a faca na garganta, já está com dificuldade de se manter vivo, vai piorar ainda mais. E é claro, lá no final da fila, quem vai pagar é você, dona de casa, você, consumidor, porque isso vai ser repassado para a sua cesta básica. Então, aqui várias associações, várias cooperativas, vários produtores rurais que se juntaram. Lembrando que a maioria não pôde vir porque está trabalhando, sol a sol, chuva a chuva. Então, eles se fizeram representar pelos seus líderes e aqui estiveram, ombro a ombro, conosco, dizendo claramente ao governador do estado de São Paulo que não suportam mais as suas decisões arbitrárias. Agricultura familiar, toda a parte de pequenos agricultores desesperados, não só os pequenos agricultores, mas também os comerciantes. Nós temos comércios, nós estamos tendo também muitos problemas com o pessoal de eventos, que estão aí há mais de 300 dias sem trabalho. Quer dizer, se a pessoa está sem trabalho, como que ela pode garantir o seu pão de cada dia? Vai tirar dinheiro de onde? Mas isso, o governador do estado de São Paulo não está preocupado, ele não se preocupa com isso, né? Não é problema dele, da onde a população do estado de São Paulo vai tirar dinheiro para a sua subsistência. Os deputados Caio França, do PSB, e Carlos Janazzi, do PSOL, pediram para que o PDL 22 de 2020 seja votado quanto antes na Assembleia. Não pode ninguém, por mais boa vontade que tenha, aumentar impostos sem passar pelo Legislativo. Só a Assembleia Legislativa acabou abrindo mão disso. Nós já cobramos muito aqui, mas infelizmente o governador recuou uma parte desses aumentos, mas outra parte deles, inclusive, já constam, senhores, no orçamento que nós votamos aqui no ano passado. Fui ao Ministério Público com uma representação pedindo que o MP entre com uma ADIM contra toda a lei na sua integralidade. Toda ela é perversa, não só esses artigos que atacam o agronegócio, mas né, os interesses do agronegócio, que mexem nessa questão dos impostos, mas tem artigos que atacam os servidores, os trabalhadores, como, por exemplo, aquele artigo que aumenta a alíquota de contribuição do IANSP, e o mesmo eu digo em relação à lei da reforma da Previdência, que tem que ser revogada imediatamente. Volta às aulas, gastos com a Covid-19 e projetos recém-aprovados ganharam destaque na tribuna. A gente entende e compreende que há um grande dano para as famílias trabalhadoras e para as crianças, os estudantes com o fechamento das escolas.
A gente entende que todos nós estamos sofrendo muito para nos manter de pé diante dessa pandemia. É um sacrifício para os trabalhadores da Assembleia Legislativa estar aqui. É um sacrifício para o comerciante, para o trabalhador do comércio, que está no dia a dia ali, colocando a sua vida em risco. A gente entende a ansiedade, a dificuldade de alfabetização, mas a gente entende também que a melhor coisa para essas crianças é voltar para casa e encontrar suas avós, que são a maioria das cuidadoras das crianças vivas. Diante desse fato, eu propus à Comissão de Finanças e Orçamento que a comissão pudesse oficiar o presidente dessa casa, assim como falei com o líder do governo e falei com o presidente Cauê, de que era necessário que houvesse, por parte da Assembleia, o pedido ao governador do Estado que libere imediatamente as emendas impositivas da saúde. Conforme vocês viram aí, foi aprovado nesse plenário, por unanimidade, todos os deputados, ao qual eu agradeço esta casa, para que nós venhamos inserir a Igreja Interdenominacional, a Igreja Católica, todos os credos religiosos, que já fazem um trabalho de grande valia e importância àquelas pessoas com dependência química. Mas nós temos um grande porém, nós tínhamos uma grande dificuldade, porque lá nas clínicas, nós temos a necessidade de termos profissionais altamente capacitados para isso. Lembrando, então, que a sessão ordinária começa, então, às 2h30 da tarde, aqui no plenário Juscelino Kubitschek, de forma presencial com os deputados. Primeiro pequeno expediente, depois grande expediente, depois ordem do dia. E você pode acompanhar tudo ao vivo pela TV Alesp e também pelo nosso canal da TV Alesp no YouTube. Inclusive, lá no YouTube dá para mandar recado, né? Exatamente. Inclusive ali para os deputados, a gente vê que tem várias pessoas engajadas pedindo para que determinados projetos de lei entrem ali na ordem do dia para que então sejam votados, então chamam a atenção dos parlamentares em relação a alguns assuntos. Participe, afinal de contas, o voto é seu, a responsabilidade também é sua. As pessoas interagem muito com os deputados nas redes dos próprios deputados, às vezes nas nossas redes as pessoas nos procuram e também através do nosso canal do YouTube, bem bacana. É isso aí. Bom, olha, o deputado Murilo Félix, do Podemos, protocolou um ofício com um pedido de recurso para a cidade de Bastos. O parlamentar pede ao governo do estado R$200 mil para a realização de obras de infraestrutura como pavimentação, recuperação de galerias e canalização dos córregos. O parlamentar destacou que são serviços importantes para a cidade e que proporcionarão melhorias e mais segurança para motoristas e pedestres. Ele agradeceu a visita do prefeito Manuel Ironildes Rosa em seu gabinete e disse que a missão é representar os municípios e interior junto ao governo estadual. Murilo Félix acrescentou que a medida que conhece mais as diversidades do estado de São Paulo, as características de cada região e as necessidades dos municípios, tem mais informações para direcionar as atividades do seu mandato, somando forças com as lideranças locais. Bom, e agora nós vamos com mais... Agora nós vamos com mais entrevista, vamos falar sobre saúde, sobre a vacinação contra a Covid-19 em idosos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a geriatra Fabiola Crescentini. Bom dia, doutora Fabiola, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, todas as vacinas disponibilizadas no Brasil contra a Covid são seguras para os idosos? Sim, são seguras para os idosos. Salvo a vacinação do Covid, ela é indicada para praticamente todas as pessoas, exceto algumas exceções, assim. Quais as exceções, doutora? A senhora pode falar para a gente, por favor? Então, as únicas pessoas que não são indicadas para se vacinar são pessoas que têm alguma alergia grave aos componentes das vacinas.
Então, pessoas que são alérgicas, que já tiveram comprometimento alérgico grave, devem ser orientadas pelos seus médicos em relação à tomada ou não da vacina pelo Covid, seja qualquer vacina que seja. Uhum. Doutora, aí a senhora traz até um alerta, né? Porque as pessoas estão, principalmente os idosos, né? Todos nós, mas os idosos estão com aquela ansiedade para tomar a vacina. Então é preciso perguntar qual vacina está sendo aplicada. Né? A gente tem aqui no estado de São Paulo, praticamente no Brasil todo, a Coronavac, mas nós vamos ter outras vacinas também à disposição da população. Então é preciso perguntar que vacina é e pesquisar sobre os componentes ou o acompanhante ali do idoso já informa que o idoso tem alergia a tal... Como que faz? Como faz esse procedimento para não ter problema com a vacina? Assim, geralmente, quem tem alergias graves já sabem que eles são alérgicos, né? Porque eles desenvolvem alergias com muito sintomáticas. Então, assim, não é uma coceirinha no corpo. São sintomas respiratórios. Então, quem tem alergia grave já sabe que tem. Então, já sabe geralmente quais são os componentes que exacerbam essa alergia, que startam essa alergia. Então, as pessoas que são alérgicas a estes componentes devem sim ficar atento a qual vacina vai tomar ou se realmente pode tomar. Visto que o processo alérgico nos estudos foram startados em uma pequena quantidade de pessoas. Então, assim, a maioria não desenvolve alergia. As pessoas que têm alergia grave devem sim ficar atentas a qual medicação, a qual vacina vai tomar. Além disso, é importante ressaltar que pessoas com doenças agudizadas, então doenças crônicas agudizadas, pessoas com febre, por pelo menos 24 horas com histórico de febre, não devem tomar a vacina, devem adiar. E pessoas que estão com Covid ou foram testados assintomáticos, devem esperar 4 semanas para poderem se vacinar. Eu ia perguntar justamente sobre isso, doutora, sobre, por exemplo, pessoas que estão internadas. Então, essas pessoas não é recomendado vacinar. E aí eu completo essa pergunta de pessoas que já tiveram Covid, já passaram pelo processo da Covid, como é que funciona? Se elas também têm possibilidade de vacinação. Perfeito. Pessoas que já foram infectadas pelo Covid devem também se vacinar, contanto que esperem, deem essa janela de 4 semanas. Uhum. E quem está internado, pessoas que estão internadas, geralmente estão internadas por alguma razão aguda, né? Ou por uma pneumonia, algum quadro infeccioso, alguma exacerbação de alguma doença pulmonar, descompensação cardíaca. Essas pessoas devem adiar a vacinação. Doutora, tem uma outra questão sobre o pós-vacina, né? Nós sabemos que, por exemplo, a Coronavac são 2 doses. Então, tem aquele tempo que a pessoa precisa aguardar para tomar a 2ª dose. Ainda tem um tempo, alguns dias, para então a pessoa realmente estar totalmente imunizada. Ainda assim, é necessária a utilização da máscara, continuar usando o álcool em gel? E eu até pergunto sobre isso, a gente tem os grupos, os condomínios, né? E, inclusive, dentro desse grupo deu uma confusão esses dias pela falta de utilização da máscara dentro da academia. E a pessoa falou, eu já tomei a 1ª dose da vacina. Não, isso não pode. Você tem... Os condôminos que reclamaram têm toda a razão. A pessoa que tomou a 1ª dose, ela não está vacinada efetivamente. Ela tem que tomar a 2ª dose e tem que esperar o tempo de ação da vacina. E mesmo assim, mesmo que ela estiver vacinada, o preconizado é que se mantenha o distanciamento social, se mantenha o uso de álcool gel e o uso de máscaras. Doutora, a senhora falou sobre o tempo de ação da vacina. Só uma curiosidade, se depois de um período que a gente toma a vacina, se fizer aquele exame de sangue, ela vai detectar esses anticorpos? Já vai detectar esses anticorpos ou vai ter que... tem um outro exame específico para identificar que a pessoa já está com os anticorpos efetivamente?
a vacinação, ela ativa o IgG. Então, o IgG na sorologia vai estar positivo nos vacinados. Ok. A gente podia falar até um pouquinho também, doutora, dessa variedade, né, de vacinas. A gente escuta várias, né, algumas com indicação, então, de 2 doses, outra com indicação de 1 dose só, e a gente vê até que alguns estudos levam ali que a meia dose já é suficiente para imunizar a pessoa. Explica um pouquinho para a gente sobre essas diferenças, né, em relação às vacinas e quando elas chegarem aqui no Brasil, assim, com uma maior variedade, como que a gente, né, não vai dar para escolher ou vai dar para escolher? Como que funciona isso? Não. Olha, eu acho que assim, essa polêmica de escolher vacina, eu vejo em vários grupos também, eu acho que isso não procede, né? Eu acho que a gente tem que entender que todas as vacinas, elas têm como objetivo diminuir risco de doença grave, elas têm um objetivo de diminuir mortalidade. Então, todas são efetivas. Então, qualquer uma que se tomar, tá com o seu benefício em ordem. Então, acho que não tem que escolher dose. As diferenças de vacina são por conta do jeito que do modo como elas são feitas. Algumas com vírus mortos, outras são com partes de vírus. Então, mas todas seguem o objetivo de diminuir mortalidade pelo coronavírus. E todas são efetivas. Doutora, hoje pela manhã eu vi um estudo do INCOR que falava sobre a síndrome do pós-Covid, inclusive em pessoas assintomáticas. O INCOR está fazendo um estudo e verificou que, por exemplo, pessoas assintomáticas tiveram problemas cognitivos, né? E aí eu queria saber se vocês têm observado essa questão também nos idosos, lembrando que às vezes os idosos têm alguns processos de demência que podem se confundir. Como é que tem acontecido com os idosos? Como é que vocês têm observado isso nos consultórios? Eu tenho percebido uma boa incidência de déficit cognitivo pós-Covid, infelizmente. Principalmente em pessoas que já tinham um déficit mais leve. Então, essas pessoas que tinham um déficit cognitivo mais leve exacerbaram muito o quadro cognitivo e pessoas que não tinham déficit de memória começaram a ter queixa de memória, assim, depois do Covid. Foi uma reação bem prevalente nos idosos. Doutora, e no caso dos idosos, esse quadro pode ser alterado ou até evitado, reversível, né? se você diz. Reversível, né? E até também evitado, né? Se dá para evitar de alguma maneira? Olha, eu acho que se evitar é você evitar de ser contaminado pelo Covid. Mas os pacientes que eu particularmente tive, que ficaram com queixa de memória, eles estão aí há um certo tempo com a mesma queixa, mantendo. Está sendo bem difícil reverter, estamos conseguindo melhorar, né, com reabilitação, principalmente os pacientes domiciliares, mas eu estou vendo que é uma queixa que se instala por mais tempo. Doutora, a senhora falou com a Priscila agora há pouco sobre essa questão da segunda dose da vacina, que é só a partir da segunda dose que efetivamente as pessoas estão imunes, mas não imediatamente, né? Como é que é o processo? A partir de quando o paciente está efetivamente imunizado, é considerado com anticorpos da Covid, a partir de quanto tempo depois da segunda dose da vacinação, e ele, nesse período inteiro, ele precisa continuar com as medidas de controle sanitário? Sim. Mesmo após a realização da segunda dose, a orientação do Ministério de Saúde é que se mantenha o rigor em relação ao distanciamento social, uso de máscara e álcool gel. Isso é imprescindível para que a gente consiga um sucesso na vacinação. Depois da segunda dose, assim, teoricamente você só vê se o paciente está imunizado pela sorologia. Mas em torno de 7 a 10 dias a sorologia ela se converte. Doutora, e como a senhora percebe também, né, os idosos nesse momento?
eles estão se comportando direitinho, porque já tem quase um ano, né, que nós estamos aí no isolamento social, dependendo da idade e também da situação do organismo da pessoa, né, ainda é possível sair, ir ali a um mercado, enfim, mas existem idosos que estão dentro de casa quase um ano. Me fala um pouquinho o que a senhora tem percebido desses idosos também, a expectativa da vacina, mas também emocionalmente a senhora acha que já teve um impacto? Nossa Senhora, o impacto já aconteceu desde os primeiros 3 meses do isolamento. A gente continuou atendendo normalmente, né? E os primeiros 3 meses a gente já notou um impacto psicológico absurdo. E, obviamente, a flexibilização das coisas acabaram, alguns idosos até tendo que sair para trabalhar, porque hoje em dia a nossa população está envelhecendo e nós temos muitos idosos ainda ativos e produtivos, mas temos também muitos idosos com muitos fatores de riscos que estão confinados em casa. E a perda para eles está sendo muito importante, o distanciamento da família. Então, assim, é importante a gente realizar essa vacinação com sucesso para a gente poder voltar às nossas relações o quanto antes. Doutora, a senhora observou durante esse período um aumento da incidência de depressão entre os idosos, principalmente entre esse grupo que precisou e tem sido obrigado a ficar em isolamento, lembrando que tem, como a senhora falou, muitos que têm uma vida ativa, né? E teve que interromper, alguns tiveram que interromper essa rotina. A senhora observou dentro do consultório esse aumento de casos de depressão? Nossa, sem a menor sombra de dúvida. Quadros depressivos e principalmente ansiosos aumentaram demais. E doutora, no caso das doenças como ali o Alzheimer, Parkinson, tem alguma ligação, as pessoas os idosos que tiveram Covid ou que passaram pelo isolamento social por um longo tempo, podem desenvolver doenças como essas que eu disse ou não? Na verdade, o isolamento social ele não deflagra nenhuma doença neurológica. O que acontece é que, às vezes, um quadro depressivo, ele pode, sim, deflagrar um paciente que já teria início de doença, entendeu? Muitas vezes também, gente, acho que é muito importante essa sua pergunta no sentido de diferenciar quadro depressivo de quadro demencial. Tá? Às vezes o diagnóstico diferencial não é simples, às vezes demora para a gente conseguir diferenciar quadro depressivo de quadro demencial. Isso é possível em consultório, com consultas rotineiras, mas é importante ressaltar que alguns sintomas demenciais iniciais, eles cursam com sintomas depressivos, então fica um pouco difícil de separar ali o joio do trigo. Mas é importante ressaltar que o isolamento social não desencadeia, não é causador de demência. A demência é algo neurológico, tem fundos genéticos, hereditários, mas um sintoma depressivo, então muitas pessoas, por exemplo, perdem o seu cônjuge e eles acabam desencadeando um quadro demencial. A pessoa já teria a demência, mas um quadro depressivo acaba iniciando o processo. Uhum. E até quando consegue identificar, né? Quando a família consegue identificar, porque assim, já tem ali meio que aquela coisa de que o idoso começa a esquecer com o tempo, né? Não só o idoso, a pessoa, conforme o tempo passa, parece que a gente começa a esquecer um pouquinho as coisas. Mas em que momento isso não é normal? Isso é preciso levar seja no psicólogo, no psiquiatra, no geriatra? Em que momento é preciso de uma intervenção médica? Perfeito. Olha, lapsos de memória podem acontecer nos idosos, sim. Qual é o momento que tem que se que tem que se preocupar? Quando esses lapsos de memória começarem a prejudicar a funcionalidade desse idoso. Então, a partir do momento que ele era apto para fazer uma série de coisas, ele vai perdendo a aptidão, vai começando a se confundir em coisas que ele fazia antes com tranquilidade, aí é a hora que tem que se preocupar. É interessante, essa semana eu gravei até um programa sobre Alzheimer com a deputada Janaína Pascoal, o doutor Gustavo,
e a gente tratou muito sobre isso e do quanto é triste, né, ver uma pessoa que você conviveu a vida inteira, de repente achar que você é um invasor da casa, porque esqueceu que você é da família. Então, é bem complexo, não é um tratamento fácil e a rede de apoio é muito importante. Mas eu queria tratar de um outro assunto com a senhora, doutora. A gente sabe que a Covid é um problema, é uma doença que afeta muito o sistema imunológico das pessoas. Outras vacinas também são importantes para que o idoso tenha o seu sistema imunológico totalmente equilibrado para evitar um agravamento da doença? Sim, sim, a gente tem todo um calendário vacinal, né, para o idoso e ele deve continuar sendo seguido, né? Temos a vacina da gripe, a pneumocócica, herpes zoster, a tríplice bacteriana, que previne difteria, tétano e coqueluche, a tríplice viral, que previne sarampo, cachumba e rubéola, hepatites A e B, febre amarela, meningocócica. Então, tem uma série de calendários vacinais que devem ser seguidos. Agora, desculpa, só complementando um pouquinho em relação às contraindicações relativas, eu acho importante falar, porque tem muitas pessoas que me perguntam, doutora, eu tenho alergia do ovo, eu posso tomar vacina? Olha, quando tem uma alergia moderada, aí eu acho que vale ponderar o risco-benefício, acho que vale ser discutido com o seu médico, para que avalie o risco da infecção pelo Covid pelo risco da vacina. Então, eu acho que isso tem que ser muito bem ponderado. Pessoas que tomam anticoagulante também têm que se preocupar, porque como a vacina ela é injetável, então ela tem que tomar alguns cuidados, colocar gelo para não aumentar risco de sangramento. E em relação a gestantes e lactantes, eu sei que foge um pouco dos idosos, mas também as vacinas, muitas não foram testadas nesse grupo, né, de gestantes e lactantes, então tem que ser conversado aí com o obstetra para avaliar risco-benefício, né? As pessoas todas com doenças crônicas, elas devem tomar a vacina, né? Idosos, imunodeprimidos, pessoas com HIV, DPOC, hipertensão, diabetes, pneumopatia, cardiopatia, neuropatia, todas as pessoas devem sim tomar a vacina. Outra pergunta também que me vem muito é paciente que é muito debilitado. Então, paciente acamado, esses são os principais alvos da vacinação, são as pessoas que morrem se acabar pegando Covid, entendeu? Então, eles devem ser vacinados também. Doutora, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Essa questão que a senhora colocou no final foi muito importante para avaliar os riscos versus os benefícios. Então, é importante ter ali uma comunicação muito direta, muito franca com o seu médico para ver, para avaliar todos juntos aí o que é melhor para o paciente. Muito obrigada, doutora, pelos seus esclarecimentos e um ótimo dia para a senhora. Obrigada para vocês também. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, ótimo dia. Bom, a gente segue aqui com o Jornal da Rede Alesp, trazendo informações para você do Brasil e do mundo. Olha, o Brasil ultrapassa 242 mortes por Covid-19. E pior, já são quase 10 milhões de casos da doença desde o início da pandemia. O país registrou 1.195 mortes pela Covid-19 no período de 24 horas, registrado até as 8 da noite de ontem. 28 dias com a média móvel de mortes acima da marca de 1.000. A média móvel de mortes do Brasil nos últimos 7 dias foi de 1.033 óbitos. O balanço é do consórcio de veículos de imprensa com dados nos relatórios das secretarias estaduais de saúde. Quase 58 mil novos casos foram registrados em apenas 24 horas. 9 estados estão com alta nas mortes, que são Goiás, Acre, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Bahia, Ceará e Paraíba. Já o balanço da vacinação contra a Covid-19 até esta quarta-feira aponta que 5.400.000 brasileiros já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19. O equivalente a 2,5% da população nacional.
667 mil pessoas já foram imunizadas com a segunda dose da vacina. Jornal da Rede Alesp. E falávamos há pouco dos idosos, né? E a gente vê cenas muito bonitas, né? De emoção realmente das pessoas ali, os idosos tomando a vacina. Já chegam ali com o bracinho, às vezes, né? Até mais murchinho, né? Por conta da perda ali da massa muscular, mas já estão ali mostrando o braço, querendo realmente uma vacinação, imunização. Sabem que ali já é o primeiro passo para sair de casa e para ter uma vida normal, né? Priscila, você já cadastrou no Vacina Já? Então, eu não me cadastrei ainda, né? Mas meu pai já está lá na fila, aguardando chegar a idade. E ele está bastante ansioso, viu? E eu espero quanto antes. A minha mãe também, mas eu já me cadastrei. Estou só esperando o SMS chegar dizendo, olha, a sua vez é a partir de segunda-feira. Olha, eu vou fazer o seguinte, então, no intervalo, certamente já vou me cadastrar. E já vou avisar também toda a família, né? Para as minhas irmãs, já como todos se cadastrarem. Falando nisso, como que faz, Melissa? Você... vacinajá.sp.gov.br. Não é pelo aplicativo, é por um site. É um site. Você entra nesse site, coloca todas as suas informações lá, aí o governo vai te informar quando quando chega a sua faixa etária, e aí você pode se dirigir a um posto de saúde mais próximo da sua residência. Muito bacana, porque a gente fica na ansiedade e tem muita informação desencontrada. Quantas tabelas aí de datas de faixas etárias já foram divulgadas e eram fake news? Então, essa é a fonte oficial e segura. Exatamente. Bom, a gente segue então com o Jornal da Rede Alesp. Olha, o estado de São Paulo completou ontem, quarta-feira, um mês do início da vacinação contra a Covid-19. Mas ainda não há data definida para que todos os idosos com mais de 60 anos comecem a receber a primeira dose. Dentro dos grupos prioritários no estado, já começaram a receber a vacina os profissionais de saúde, indígenas, quilombola, idosos que vivem em instituições e idosos com mais de 85 anos. Segundo o governador, todos os quilombolas indígenas já foram vacinados. A vacinação da faixa etária entre 80 e 84 anos está prevista para começar em 1º de março, mas para os outros idosos ainda não há a data divulgada. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo disse que por não ter uma perspectiva clara de incorporação de novas vacinas e entregas, o governo tem sido cauteloso, responsável para definir as próximas fases da campanha, considerando parâmetros sólidos e concretos. Segundo o último balanço da pasta, 1.738.916 doses haviam sido aplicadas até a 1h da tarde desta quarta-feira, sendo 1.490.310 aplicações de primeira dose e 248.606 de segunda dose. O número de pessoas que recebeu pelo menos uma dose da vacina representa 3,2% do total da população do estado, que é de aproximadamente 46 milhões de pessoas. O número de doses aplicada representa 63% do montante distribuído pelo governo estadual aos municípios. De acordo com dados da Secretaria Estadual da Saúde, as cidades do estado receberam 644.660 doses de vacinas contra a Covid até o dia 16 de fevereiro. Jornal da Rede Alesp. Tem uma expectativa muito grande mesmo para essa vacinação, né? E quando a gente vê, parecia tão longe, né, Melissa? Quando a gente começou aqui a cobertura sobre o coronavírus no mundo, e a gente falava da vacina, parecia algo tão distante e agora tão concreto, graças a Deus, né? Eu lembro que nós fazíamos no começo os boletins do coronavírus e falávamos sempre que venha a vacina, se Deus quiser. A gente sempre repetia isso como um mantra mesmo, porque era o norte, né? A luz no fim do túnel. Mas agora temos a vacina e agora é esperar chegar a nossa vez
na fila de vacinação, sem furar fila, né? É isso aí, olha, e nesta quinta-feira, em que o Brasil chega aos 10 milhões de casos confirmados de Covid-19, a Câmara dos Deputados debate a medida provisória que pode desburocratizar o processo de aquisição de imunizantes. De acordo com a medida em análise na Câmara, as vacinas não vão precisar de processos licitatórios e poderão ser adquiridas pelo Ministério da Saúde, antes mesmo da aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A medida provisória também permite que a Anvisa autorize o uso temporário de qualquer imunizante que já tenha sido aprovado por outras agências reguladoras, como dos Estados Unidos, Japão, China e Reino Unido e também na União Europeia. Na avaliação de alguns parlamentares federais, qualquer licitação levaria quase 6 meses, um tempo que o Brasil não pode esperar diante de um número de mortes tão alto como o registrado atualmente, mais de 242 mil vidas ceifadas em decorrências da Covid-19 no país. Jornal da Rede Alesp. E há esse conflito, né? Precisa-se de vacina, precisamos aumentar, né, o número de vacinas e também a disponibilidade de outras marcas, né, outros laboratórios. Porém, também há essa preocupação do tempo em que ela foi testada e os testes que foram então feitos, mas que seja, né, o quanto antes realizado e concretizado para que todas as pessoas sejam imunizadas, que a gente tenha aí um 2021 ainda de luta, né, por conta dessa doença, mas que a gente possa ter um 2022 um pouco mais tranquilo. E aí é uma preocupação dos governos aí a viabilidade logística, né? Porque a gente teve a vacina da Pfizer que precisava de menos 70, 80 graus para conservação. Não é só a questão da conservação, é a logística. Não temos esse tipo de geladeira tão disponível aqui no país. Então, tudo isso eles têm que considerar para que seja disponibilizada a vacina para toda a população. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo disponibilizou hoje mais de 24 milhões de reais em créditos para resgate dos participantes da Nota Fiscal Paulista. O montante liberado é referente aos créditos de outubro de 2020. O consumidor que faz parte do programa tem até 5 anos para resgatar os valores para uma conta corrente ou conta poupança. Para transferir os recursos, deve-se utilizar o aplicativo da Nota Fiscal Paulista ou fazer o resgate pelo site da Secretaria da Fazenda. O valor mínimo para transferência é de R$ 1,99. Jornal da Rede Alesp. Olha, um estudo recente de uma das maiores consultorias de recursos humanos do mundo revelou que 4 a cada 5 funcionários trabalham ou já trabalharam, né, com um colega potencialmente tóxico. No entanto, pode não ser fácil identificar essa situação. De acordo com os pesquisadores, um sinal importante é se o profissional se sentir esgotado, inseguro ou deprimido depois de interagir com alguém no local de trabalho. O comportamento tóxico no ambiente profissional pode se manifestar por meio de palavras pesadas, linguagem corporal descabida, desrespeito aos limites, sabotagem proposital, criação de boatos, entre outras ações. Se for necessário, avaliam os pesquisadores, é importante neutralizar os efeitos negativos por meio de interações construtivas com outros colegas e mantendo em mente o que há de bom nas atividades desempenhadas pelos profissionais. O estudo ainda ressalta que um bom líder consegue contornar situações delicadas, além de inspirar e engajar a sua equipe sem ser autoritário. Um gestor inspirador transmite a sua visão aos colaboradores, faz planos realistas, resolve conflitos e vira exemplo. E olha, para alguns especialistas em recursos humanos, uma equipe inspirada compartilha ideias, constrói relacionamentos autênticos e debate assuntos importantes, não alimentando ações tóxicas de determinado colega de trabalho. Jornal da Rede Alesp.
Olha, nós vamos agora com mais uma entrevista. Vamos falar sobre o retorno das atividades parlamentares e a expectativa de projetos de lei para 2021. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Adalberto Freitas, do PSL. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia e mais uma vez agradeço a todos aí da Rede Alesp por ter mais essa oportunidade de estar aí conversando com o público, conversando com os telespectadores da Rede Alesp e parabenizo vocês pelo excelente trabalho que vocês fazem aí para nós parlamentares. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, deputado, pela gentileza de sempre. Deputado, quais os projetos para o mandato esse ano? Qual que é a perspectiva do senhor para esse ano? Olha só, acho que vocês devem me acompanhar, né? Eu tenho duas aí bandeiras do nosso mandato, né? Uma delas é a questão de PCDs, né? Pessoas com deficiência, né? Isso eu tenho até no meu gabinete, meu chefe de gabinete ele é cadeirante, acho que é o primeiro chefe de gabinete cadeirante do país, que eu não conheço ninguém, né? Aí que tem aí uma pessoa nessas condições trabalhando pela causa dentro do gabinete. Eu vejo alguns deputados defenderem a questão de deficiência, mas quando você olha lá o gabinete do deputado, não tem nenhuma pessoa com problema. Então, eu fiz questão de colocar o chefe de gabinete, não pela condição dele, mas porque eu o conheço há mais de 20 anos, é um excelente profissional e milita há muitos anos na área, né? Então, nós já temos alguns projetos de estudo para poder apresentar, estamos só aguardando aí algumas ações finais, né? E eu dentro dessa, também, dentro aí do meu mandato, eu cuido muito da questão também ambiental, tenho aí projetos para sessões ambientais, tenho falado muito com a Secretaria do Meio Ambiente, e na área da saúde também, a gente milita na área de saúde, eu visito hospitais, tenho bom entendimento com o pessoal da área de saúde, e só que acredito que todas as áreas que nós estamos conversando, aí, todas elas, de uma forma geral, elas foram penalizadas, né, por conta das circunstâncias aí dessa pandemia que já se arrasta há mais de ano, e acredito eu que deve aí, por mais uns 6 meses aí, deve ainda demorar para a gente poder começar a voltar ao normal. Então, estamos em estudo de vários projetos dessas áreas aí, para poder estar, logo que as coisas voltarem ao normal, a gente está aí brigando, batalhando aí para que as coisas consigam dar tudo certo. Deputado, bom dia, aqui é a Priscila, seja sempre bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, um prazer falar com o senhor. Olha, o senhor até comentou, né, sobre o seu chefe de gabinete e, inclusive, o senhor é autor de um projeto de lei que agora, né, é Lei 17.291 de 2020, que institui a Semana de Conscientização da Síndrome Pós-Pólio, né? Então, é uma síndrome pouco conhecida ainda, mas que precisa de um apoio, né? As pessoas que têm, então, essa síndrome. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso e dessa vitória, de ter, então, uma semana para alertar as pessoas sobre esse assunto. Priscila, muito obrigado, fui muito bem lembrada por você desse projeto nosso de lei, que demorou 1 ano, em 1 ano ele foi aprovado mesmo, assim, com as condições que a gente tinha, assim, não muito favoráveis, ele foi aprovado por unanimidade dos parlamentares da Casa, porque, você bem frisou, essa síndrome pós-pólio é uma doença degenerativa que aí acomete as pessoas que tiveram poliomielite há cerca de 40 anos, 50 anos, e que tem aquela... Ele vai indo, vai para a bengala, depois vai para cadeira, para muleta, depois ele não consegue mais ter muita mobilidade, vai para a cadeira de roda, e quando ele vai para a cadeira de roda, ele fica numa situação de uma posição ali por muito tempo, na mesma posição, ou está mesmo deitado, sentado, né? E aí, por conta dessa falta de movimentação, ele desenvolve vários outros problemas que são considerados como síndrome pós-pólio. E isso aí é uma síndrome, ou seja, a pessoa agrava a situação dela, né? E se não tivermos aí profissionais treinados, adequados para tratar disso, a tendência é a pessoa a encurtar a vida dela, né? Porque ela vai sendo acometida de vários problemas e aí a falta de mobilidade a gente sabe que realmente acarreta problemas para a saúde. E o objetivo nosso, termos criado essa lei, dessa semana de conscientização, é para justamente fazermos simpósios, fazermos palestras, envolver pessoas da área que estudam há bastante tempo e pessoas que estão vivendo essa situação,
justamente para levar ao conhecimento da população o que é isso, como tem que ser tratado, e também abrir espaço para que novos profissionais que estão na área de medicina possam voltar para o estudo e para cuidar desses pacientes. Deputado, o senhor promoveu um debate sobre o tema emprego e mercado de trabalho. Fala um pouco para a gente sobre os temas que foram abordados nesse debate. Como é que foi esse debate para o senhor? Priscila, o debate foi tão bom, né? E que hoje nós estamos fazendo uma live. Eu toda quinta-feira faço live à noite também, né? Eu faço no meu escritório, faço uma live lá, e hoje vai ser exatamente sobre esse tema de emprego. O que acontece? Eu ando muito aqui nas periferias, né? Tanto aqui da Zona Sul, de onde eu sou, né? Que eu estou bem no fundão da Zona Sul, aqui na área de Capela do Socorro, Grajaú e Parelheiros, é onde eu atuo politicamente com mais, assim, importância, porque é onde eu moro, onde meus filhos... aliás, eu morei muito tempo, agora estou morando em Itupeva, mas venho para cá durante a semana e volto só no final de semana para Itupeva. Eu falo que eu moro por força do hábito, né? Mas estou sempre por aqui, meus filhos nasceram aqui, tenho netos da região, então nós estamos bem aqui no extremo. Já quando você fala em Parelheiros, você está aí, já é divisa com Itanhaém, com o Litoral Sul, né? Então eu ando muito na periferia e a quantidade de pessoas que me procuram por questão de emprego é uma coisa assim extremamente elevada. E principalmente as pessoas que são mais das beiras aí de São Paulo, que é o pessoal que a primeira coisa que tem corte são eles que vão embora, né? E por conta da pandemia, a gente sabe aí que muitos profissionais perderam o emprego por ter aí algumas profissões, algumas profissões aí não registradas, tudo mais, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas, eu vou visitar as pessoas para poder ver como está a situação, eu recebo muito a questão de emprego. Então, nós... Oi, estamos escutando, deputado. Probleminha técnico com o deputado, mas bem interessante essa questão que o deputado levantou. Conheço bem a região, que sou de lá também. Deputado, o senhor nos ouve agora? Deputado Adalberto? A gente nesse... já está nos escutando. Voltou. Eu estava... Enquanto deu essa travadinha, deputado, eu estava comentando aqui que conheço bem a região, porque sou desta região e realmente a demanda é grande aí de trabalho, da necessidade de trabalho das pessoas, e é importantíssimo esse debate para ajudar a população até encontrar caminhos aí, às vezes, num momento de desespero, né? É verdade. Eu já fiz uma parceria por conta de tudo que eu tenho visto, viu, o desespero que as pessoas têm, porque a gente sabe que a questão do emprego é que dá dignidade às pessoas. Então, você pega uma família ali que tem 2 pessoas trabalhando, 2 desempregadas, ainda vai. Quando fica um só trabalhando e as outras desempregadas, já começa a ter problema, que as contas vencem, as contas não param de chegar e a pessoa não tem como pagar, aí daqui a pouco a pessoa fica desempregada. Quando você tem uma casa aí que mora 3, 4 pessoas, que todos desempregados, é uma complicação. E isso aí acaba gerando problemas de relacionamento interpessoal, aí marido que briga com mulher, filho briga com o pai, não consegue nem estudar, nem pagar a faculdade, aí começam... Então, a gente sabe que o trabalho é importante. O nosso objetivo é poder fazer um link aí com as empresas da região, que ainda tem empresas que empregam, né? Depende da época do ano. Então, eu fiz contato com uma ONG, né? Que vai cuidar dessa questão aí. Então, nós vamos ver com as pessoas para poder encaminhar, ou seja, as pessoas vão estar visitando as empresas para tentar fazer um convênio, para tentar colocar essas pessoas. E o objetivo que nós fizemos esse debate foi explicar para as pessoas, tentar explicar para as pessoas, aí num prazo de 1h30, que foi o debate, até mesmo a importância que tem da pessoa na hora de preencher o currículo, como colocar, como apresentar, como fazer, que às vezes a gente sabe que quem trabalha com recursos humanos, e graças a Deus eu tenho um filho que é advogado, que é doutor Leandro Freitas, trabalhou 11 anos na área, nessa área de recursos humanos, né? Então, o que acontece? Então, ele me dá muitas dicas. Então, às vezes, o simples fato de você preencher o currículo de uma forma incorreta, você já é eliminado. Você já não faz parte mais nem para a entrevista você é chamado. Então, nós vamos ajudar as pessoas assim, que às vezes não tem nem condição de fazer um currículo, né? Então, vamos estar fazendo um trabalho aí para poder
tentar ajudar a melhorar aí a situação de algumas pessoas. Deputado, há pouco o senhor enviou, né, uma quantia em dinheiro de emendas parlamentares para Embu Guaçu. Eu queria que o senhor falasse um pouco das necessidades, então, da região e de que maneira também essa emenda vai poder ajudar. É verdade. O que acontece? Eu ando muito nesse fundão da Zona Sul, né? Que saindo aí de Parelheiros, a gente já vai para Embu Guaçu, vai para Itapecerica, Taboão da Serra, Embu das Artes, né? Eu ando muito nessa região. E a região ali, por ser área de manancial, principalmente em Embu Guaçu, você não consegue colocar empresa lá na cidade de Embu Guaçu. É uma cidade que a gente não pode fazer não pode colocar indústria. Então, não há emprego. Lá o pessoal tem um problema muito sério da questão de empregabilidade e a questão de moradia. Então, por ser de manancial, não pode construir muita coisa e tal. Então, o que acontece? Como eu ando muito, eu já tinha começado um trabalho com o prefeito anterior, com a prefeita anterior da cidade. Ela tinha me dado o plano lá deles, lá o que precisava fazer na cidade. Realmente é muito carente. Tem bairros lá que é tudo terra. Então, precisa fazer pavimentação, precisa colocar guia, precisa colocar asfalto, fazer alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Porque acontece, como lá os terrenos têm aí um preço ainda acessível, muita pessoa que mora aí, pouco por cento, acaba indo para essas cidades aí para poder construir a casinha dela e tudo mais. Mas aí chegada não tem a questão da água, da luz, o pessoal consegue, mas a questão de asfalto é muito complicado. Então, eu já sabia desse problema. Quando passou a eleição, fui falar com o prefeito, que é o Zé Antônio, o novo prefeito lá, e ele realmente, a gente sabe, né, estava complicada a situação lá, e eu mandei as emendas para lá, para ele atuar tanto na área dessa de pavimentação, que é na cidade, como na área da saúde. A gente sabe que a saúde aqui na cidade de São Paulo é um pouco difícil. Quando vai para o município assim, perto, a situação é um pouquinho pior. Então, eu sempre ajudei Itapecerica também. Na semana que vem vou até Embu das Artes, ver como está a situação lá. E através do meu mandato, essa região onde eu atuo mais, vou tentar ajudar da melhor forma. E aí realmente é isso. Por conta até mesmo, olha como essa pandemia que se arrasta, né, já atrapalhou, porque muitas empresas fecharam também. E uma prefeitura, ela trabalha em cima da arrecadação de imposto. Se não tem trabalho, não tem arrecadação de imposto, e aí não tem de onde tirar dinheiro para poder fazer lá as obras necessárias para a população. Então, eu ando muito, eu vou ajudar toda essa região, como sempre ajudei. Deputado, o senhor citou aí Embu Guaçu, Itapecerica, Embu das Artes, como cidades que o senhor tem observado bastante a situação para poder ajudar, para colocar o mandato à disposição. Alguma outra região do estado o senhor tem voltado o seu olhar? Itupeva, que o senhor está morando agora, alguma outra região do estado o senhor tem voltado o seu olhar para verificar as demandas e tentar ajudar aqui junto ao governo do estado? Sim, eu trago muitas demandas de outros municípios, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham depois de muito tempo no litoral sul de São Paulo. A gente sabe que lá é um pouco complicado, é um pouco afastado, mas já tem representantes da Assembleia Legislativa que são de lá, né? Então, mas como eu te conheço, falo com eles, a gente faz um entendimento e eles também atendem lá. E a região que eu estou também morando, que é da região de Campinas, também há representantes no Legislativo e a gente vai conversando. Eu já mandei emenda também para algumas cidades lá da região, então estudo aí para mandar mais um pouco lá, porque realmente quando há uma mudança de prefeito, né, a gente sabe que normalmente é quem assume a prefeitura, que nem agora o pessoal assumiu em janeiro, é difícil porque normalmente as contas estão complicadas, né? Parece que acontece alguma coisa com a pessoa que estava anteriormente, que quando chega um novo prefeito aí, ele encontra a casa com um pouco assim, precisando aí de recursos, né? E aí é esse intuito que nós vamos ajudar. Tanto é que quem frequenta a Alesp sabe, né? Terça e quarta-feira, que é o dia que nós temos expediente maior na Assembleia, a quantidade de prefeitos que vêm do interior para nos procurar atrás de emenda é uma quantidade extremamente grande, né? A gente vê o pessoal passando lá, e o pessoal fala, estou sem dinheiro, e eu preciso de grana para ajudar a minha cidade lá. E aí a gente tenta ajudar um pouco cada um. Mas aí a gente tenta ajudar onde realmente a região... a gente sabe que tem região que tem 2, 3 parlamentares lá, então eles já vão estar cuidando daquela região, né?
e a gente vai conversando lá na Assembleia com um com o outro. Às vezes tem uns parlamentares que, olha, deputado, me ajuda lá, que eu estou mandando recurso, mas o meu é muito pouco, vai precisar de mais um pouquinho. Então, a gente vai se ajudando um ou outro lá. Tá ok, deputado. Nós agradecemos, então, a participação do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja sempre muito bem-vindo para falar, né, para nós das suas atividades parlamentares, da sua agenda também. Pode ficar à vontade de usar esse espaço que é do senhor. Obrigada. Tá bom, eu agradeço e a todos os ouvintes e a vocês todos da Rede Alesp por mais essa oportunidade aí e parabéns pelo trabalho. Vocês têm todo o meu apoio aí na Rede Alesp, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, Muito obrigada. Bom, e a gente segue aqui o Jornal da Rede Alesp com mais informações. Olha, o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, visitou as cidades de Taiaçu, Taiúva, Jaboticabal, Barrinha, Dumont e Pontal para a entrega de veículos e equipamentos para a área da saúde. Ele destacou que são cidades que já têm uma atuação junto às prefeituras e que vai continuar em busca de recursos para atender às novas demandas. No município de Taiaçu, o parlamentar visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e intermediou a liberação de R$50 mil para a aquisição de equipamentos do projeto Jovem Florestal, que consiste no cultivo de horta e aulas artesanais. Também fez entrega de um veículo, equipamentos de ultrassom e um gerador, com verba de R$200 mil. Já em Jaboticabal, o deputado conseguiu uma verba de R$100 mil para a instituição Olhos da Alma, que comprou equipamentos de impressoras em braille e computadores. Na cidade de Dumont, foi entregue uma van para os moradores da cidade. Por fim, o parlamentar compareceu no município de Barrinha, onde entregou 3 veículos destinados à área da saúde, adquiridos com apoio do deputado Paulinho da Força. Jornal da Rede Alesp. Olha, agora nós vamos falar sobre o que é destaque no Diário Oficial de São Paulo nesta quinta-feira. A edição de hoje aborda a comemoração do Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo e chama a atenção para o risco e os prejuízos desse vício. Olha, segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de mortes anuais causadas pelo consumo de álcool ao redor do mundo é de mais de 3 milhões de pessoas por ano. Em São Paulo, diversas leis foram aprovadas pelos deputados estaduais com o objetivo de diminuir o uso do álcool. Desde 2011, a Lei 14.592 proíbe a venda, a oferta e o consumo, ainda que de forma gratuita, de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos em todo o estado. Outras normas relacionadas ao tema podem ser consultadas no portal da Alesp. Ao acessar o site, basta escolher a opção Legislação e realizar a pesquisa. Para denunciar o consumo de álcool por menores, ligue 0800 771 3542. Repetindo, 0800 771 3542. Ou acesse o site www.álcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br. E para você acessar o Diário Oficial, basta entrar no site da Alesp, al.sp.gov.br, clicar em Comunicação e Diário Oficial. Jornal da Rede Alesp. Essa questão do álcool é muito importante, principalmente essa questão do uso por adolescentes. A experiência começa ali no consumo quando adolescente, né? E se não há um limite, não há uma dosagem, até um acompanhamento, isso pode ser muito perigoso, né? Sim, com certeza. A gente, eu não sei se você costuma beber bebida alcoólica, mas eu, por exemplo, não gosto do sabor da bebida alcoólica. Então, é uma coisa que é bem distante para mim, né? Então, mas eu acho que é importante a gente ter essa prevenção e esse cuidado com crianças e adolescentes. É verdade. Bom, a responsabilidade, então, de todos. Olha, e nós vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre a execução de obras de mobilidade urbana prometidas para a região do Grande ABC.
falar principalmente sobre a fase que encontra os estudos para a linha 20 Rosa, que sairia de Santo André até o bairro da Lapa, na região oeste da capital. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado estadual Coronel Nishikawa, do PSL. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. E nós pedimos já para o senhor nos atualizar sobre essas informações, essas obras, então, na região do Grande ABC. Bom dia, obrigado pela oportunidade aos telespectadores da Rede Alesp. Um bom dia. E nós estamos aqui para poder esclarecer algumas coisas. Nós estamos pedindo explicações ao governo por que a nossa região, a região do ABC, está ficando fora da mobilidade que o Estado está promovendo. Deputado, o senhor, como representante da região, quais as informações que o senhor precisa aí do governo do Estado? Eu preciso saber se aqui a nossa região vai ser contemplado com a mobilidade, essa mobilidade que o governo está prometendo em outras regiões. A nossa região tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, né? Eu acho que é uma região que está sendo deixado para trás em termos de mobilidade, em termos de deslocamento, principalmente para a capital. Nós temos 2 rodovias que cruzam as cidades, pelo menos Diadema, São Bernardo, Anchieta, Imigrantes, e ainda contamos com Rodoanel. Entretanto, a saída para a capital se resume Anchieta, Imigrantes, algumas vias urbanas, né, como a Avenida do Estado e a avenida que liga São Caetano à capital. Nós não temos outras vias para deslocamento para a capital, mesmo de veículo particular ou de mobilidade urbana oferecida pelo Estado, que seria metrô ou pelo menos um trem que pudesse ter, assim, levar as pessoas que precisam ir à capital trabalhar, lazer ou a compras. Isso está há muito tempo, são décadas que foram prometidas e até agora o Estado não se dispôs a nos atender. Deputado, 2021, então, um ano com muito trabalho, né? Além da pandemia, né, o ano passado nós ficamos em ambiente virtual. Aliás, ainda eu estaria em ambiente virtual, apesar de estar presente em algumas sessões aí da Alesp. Eu sou do grupo de risco, tenho 72 anos de idade e ainda tenho fibrose pulmonar que eu tenho que tomar muito cuidado para que a gente não pegue o Covid-19. Então, as ações nossas, apesar de assim, supostamente serem menores, né, mas continuam no mesmo ritmo e o trabalho continua. E eu, além do que, ainda sou da comissão da metropolitana, né? Eu acho que isso faz com que nós possamos trabalhar, batalhar por tudo aquilo que nós queremos aqui na nossa região. O Assuntos Metropolitanos já ouviu o secretário Baldi, mas ficou numa incógnita. E depois ele foi afastado, voltou agora. Com essa pandemia, nós não temos tanto contato mais com o secretário. Porém, nós estamos vendo que foi anunciado obras e o ABC novamente ficou de fora. Uhum. Deputado, a gente sabe que a atividade de vocês tem sido muito intensa, mesmo online. A gente tem acompanhado e sabe o quanto tem sido árduo o trabalho de todos os deputados, inclusive para mitigar aí os efeitos da pandemia para todo o Estado. Mas eu queria, só para a gente concluir esse assunto com relação ao metrô da linha 20, essa linha 20 beneficiaria muito a região do ABC, deputado? Qual que é a importância da linha para a população do Grande ABC? Bom, em princípio, viria até Santo André. Entretanto, tinha um estudo do BRT
para que pudesse vir contemplar São Bernardo. Se viesse a São Bernardo, Diadema, apesar de ter o ônibus, né, ele tem o trólebus que liga a capital, mas beneficiaria moradores de São Caetano, São Bernardo, até de Santo André, porque o BRT passaria por esses municípios. Diadema teria, sim, um acesso mais próximo também. Existe, sim, o trem metropolitano que serve a nossa região. Entretanto, não serve região de São Bernardo e Diadema. É a região que mais necessita, porque nós temos a Via Anchieta, que virou uma grande avenida de quem vai para o litoral. Nós temos dificuldade, principalmente de manhã e à tarde, de locomoção para a capital. Isso tem que, de uma forma ou de outra, uma hora ser resolvido. E não parece que o governo não tem muita intenção de resolver o nosso problema. Deputado, nós gostaríamos muito de agradecer a intervenção do senhor aqui no Jornal da Rede Alesp. Seja sempre muito bem-vindo para trazer as informações do mandato e também as bandeiras que o senhor tem levantado aí junto ao governo. Muito obrigada, deputado. Eu agradeço, né? A nossa bandeira, além disso, é a saúde, né? A gente tem focado muito na saúde. Agradeço a oportunidade e que Deus nos proteja. Amém. Muito obrigada, deputado, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olha, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 865 de 2019, de autoria do deputado Rodrigo Gambale, do PSL, que autoriza a instalação de câmeras de recolhimento, de reconhecimento facial nas estações do metrô e da CPTM, como dentro dos vagões e composições. O projeto, que segue para a sanção do governador João Dória, estabelece parceria com órgãos de segurança pública, de forma que o reconhecimento auxilie na identificação e localização de foragidos. Além disso, as pessoas desaparecidas e também perdidas poderão ser localizadas com esse sistema. O parlamentar disse que as inúmeras ocorrências de roubos, furtos, atos de depredação, vandalismo e crimes de toda a natureza nesses locais motivaram a apresentação desse projeto. Ele ressaltou que a insegurança que a população sente tem que acabar. Jornal da Rede Alesp. Na coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória falou que o Instituto Butantan vai antecipar 54 milhões de doses da vacina Coronavac. O Ministério da Saúde tem um contrato de 100 milhões de doses da vacina com o Butantan. Acompanhe agora a reportagem de Tayana Conrad. O governador de São Paulo, João Dória, abriu a coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes com a notícia de que o Instituto Butantan vai antecipar a entrega de 54 milhões de doses da vacina Coronavac para o Ministério da Saúde. O Butantan tem um contrato com o governo federal de 100 milhões de doses da vacina. O Instituto Butantan vai antecipar a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. Inicialmente prevista para o final de setembro deste ano, a entrega de 54 milhões de doses da vacina do Butantan, estas doses serão entregues até o final do mês de agosto. Portanto, 54 milhões de novas doses da vacina do Butantan serão entregues aos brasileiros para o Programa Nacional de Imunização com a vacina do Butantan. O Instituto Butantan está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, incluindo feriados e finais de semana, para produzir as vacinas que estão imunizando os brasileiros. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, falou do orgulho do Projeto S, ou Projeto Serrana, que vai imunizar cerca de 30 mil moradores da cidade de Serrana, no interior de São Paulo. Será disponibilizada para o município 60 mil doses da vacina. Dimas Covas explicou como serão analisados os dados colhidos depois da vacinação em massa na região. Esse projeto, chamado Projeto S, agora Projeto Serrana, né, ele é uma das inovações que só poderia ser feita durante uma epidemia dessas proporções
e nós estamos fazendo isso pela primeira vez no mundo. Então, é um projeto que vai estudar a eficiência da vacina. E as perguntas principais que ele vai responder primeiro, a epidemia pode ser controlada pela vacinação em massa? Todos nós queremos saber. Nós não temos essa resposta. Nós sabemos que as vacinas protegem contra a doença, contra a manifestação clínica, mas nós não sabemos qual é o efeito da vacina em massa sobre o curso da epidemia. Então, essa é uma importante resposta que nós vamos obter. 2, a vacinação impede que o vírus seja transmitido de uma pessoa para outra? Isso é importante. Pode ser que a vacina controle a doença, né, mas ela não impeça a transmissão. E, portanto, nós podemos conviver ainda com esse vírus por muito tempo. Se ela impedir a transmissão, o vírus pode desaparecer. E uma outra questão, qual é o impacto da vacinação na chamada carga de doença? Quer dizer, o que ela vai significar em termos de economia para o sistema de saúde, em termos de consultas médicas, em termos de uso de recursos que são empregados maciçamente, de liberação dos hospitais para o tratamento das outras doenças que nesse momento ficaram em segundo plano. Enfim, qual vai ser o efeito na redução da carga da doença, que também é uma resposta importante que nós vamos obter. O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, falou do programa de auxílio psicológico nas escolas. Ele explicou que o programa contará com 1.000 psicólogos à disposição da rede estadual de ensino. O secretário de Educação disse que as 5.100 escolas da rede estadual poderão solicitar o atendimento de forma online, mas há possibilidade de consultas presenciais. O investimento feito pelo governo do estado é de 60 milhões de reais para atender educadores e alunos. Nós estamos falando aqui de um apoio que é especialmente preventivo, né, para melhorar a convivência, prover soluções para cada uma das escolas, para cada um dos tipos de crise, dentro do planejamento da própria escola. Apoio especialmente para a gente acolher nas comunidades escolares, especialmente, sobretudo, nesse momento de pandemia, porque a gente tem muita incerteza, tem muitos medos, muitas dúvidas. Ter esse processo de suporte para as escolas será fundamental. O apoio a projetos pedagógicos de aprendizagem. Muitas vezes, a aprendizagem não avança, especialmente necessitando ter aqui o olhar de outros profissionais, cada vez mais a equipe multidisciplinar, estar apoiando para que a aprendizagem possa avançar. Estar emocionalmente bem faz toda a diferença para que a aprendizagem se dê da melhor maneira. Desenvolvimento das competências socioemocionais, por exemplo, tem um impacto absurdamente gigantesco dentro do processo da aprendizagem. O secretário estadual de Saúde, Jean Goranchain, falou da lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que prevê a aplicação de multas para todos que tomarem a vacina fora da hora. Os fura-filas, a multa será pesada se quem cometeu a infração for um agente público. A lei foi sancionada pelo governador João Dória e já está em vigor. Essas multas serão dobradas, principalmente se tratar-se de funcionários públicos. Essas multas variam de valor de R$ 24.756 até o valor de R$ 89.066. Dessa forma, essa lei já foi assinada e já está em vigor para todo o Estado. A coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde, Regiane de Paula, falou do vacinômetro, que permite acompanhar em tempo real o número de vacinados. Nós colocamos em tempo real quem é vacinado, aonde é vacinado e também os municípios que estão vacinando. As decisões do governo, elas foram sempre tomadas, do governo do Estado de São Paulo, com base em critérios muito bem pensados e muito estudo, para que a gente pudesse garantir que o Plano Estadual de Saúde levasse a vacinação a todos, principalmente aos mais vulneráveis. Então, nesse momento, estar em terceiro lugar significa que nós estamos trabalhando muito, e os municípios também. E lembrar, novamente, da importância da plataforma Vacivida. Então, nesse momento,
cada dose aplicada precisa ser registrada nominalmente para que a gente possa realmente ver o que está acontecendo e qual é a transparência. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.